Quando você lê sobre os milagres de Jesus nos evangelhos, é fácil imaginar que aquelas histórias aconteceram em um cenário distante, quase como uma ilustração de um livro antigo. Mas a verdade é muito mais palpável do que isso. A Bíblia não fala de lugares imaginários. Ela cita coordenadas, cidades com poeira real, montanhas que você pode escalar e águas que você ainda pode tocar. Muitos desses cenários não desapareceram com o tempo. Eles sobreviveram a guerras, impérios e milênios e estão lá agora, sob o sol de Israel. Neste vídeo, vamos percorrer 5 lugares bíblicos onde o sobrenatural encontrou o solo real. Vamos descobrir o que aconteceu ali há 2000 anos e, principalmente, o que resta desses lugares hoje. O que mudou? O que a arqueologia escondeu? Prepare-se, porque o chão que Jesus pisou ainda tem muito a dizer. 1. Caná da Galileia, o vinho que nunca acabou. Imagine uma aldeia tão pequena e sem expressão que ela mal aparecia nos mapas da época. Caná era exatamente assim. Um lugar de pastores, agricultores e gente simples que vivia longe do brilho de Jerusalém. Não havia palácios ou grandes monumentos, mas foi ali, em uma festa de casamento comum, que tudo começou. Naquela cultura, o vinho não era apenas uma bebida. Era o símbolo da alegria e da honra da família. Ficar sem vinho no meio da festa era uma vergonha pública que a família carregaria por gerações. Quando o estoque acabou, Maria, a mãe de Jesus, percebeu o desastre iminente. O que aconteceu a seguir mudou a história daquela aldeia para sempre. Jesus pediu que 6 grandes talhas de pedra fossem cheias de água. Estamos falando de recipientes enormes, usados para rituais de purificação. Quando a água foi servida, ela não era apenas vinho, era o melhor vinho que aquele mestre-sala já tinha provado. O primeiro milagre público de Jesus aconteceu no anonimato de uma festa de interior. Mas como está Caná hoje? Se você viajar para o norte de Israel, encontrará a cidade de Cafre Cana. Ela não é mais aquela aldeia silenciosa. É uma cidade vibrante, com comércio e casas modernas. Mas no coração dela, algo foi preservado. Existe uma igreja conhecida como a Igreja das Bodas de Caná. O que impressiona não é apenas a construção, mas o que está abaixo dela. Escavações revelaram colunas antigas e inscrições em aramaico que remetem aos primeiros séculos. Lá dentro, o silêncio contrasta com o barulho das ruas. É comum encontrar casais do mundo inteiro renovando seus votos ali, tentando resgatar um pouco daquela alegria que Jesus restaurou 2000 anos atrás. Caná cresceu, mas a memória daquele vinho novo continua sendo o que define o lugar. 2. O tanque de Betesda, a esperança entre as colunas. Se Caná era sobre celebração, Betesda era sobre dor. Localizado perto da Porta das Ovelhas em Jerusalém, o tanque de Betesda era um complexo de reservatório cercado por 5 pórticos. Naquela época, o lugar era uma espécie de hospital a céu aberto, mas um hospital sem médicos. Cegos, paralíticos e enfermos de todos os tipos se amontoavam sob aquelas sombras, esperando que as águas se agitassem. Havia uma crença de que o primeiro a entrar na água após o movimento seria curado. Imagine a tensão e o desespero de centenas de pessoas lutando por uma única chance. Ali, Jesus encontrou um homem que esperava há 38 anos. Quase 4 décadas deitado no mesmo lugar, vendo outros passarem à sua frente. Quando Jesus perguntou: "Queres ser curado?", a resposta do homem foi um desabafo de solidão. "Não tenho ninguém que me ajude." Jesus ignorou a água, ignorou a tradição e ordenou: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Por muito tempo, críticos duvidaram que esse lugar com 5 pórticos existisse, achando que era uma descrição simbólica. Até que, em 1888, durante obras na Basílica de Santa Ana, os arqueólogos encontraram algo incrível.
Hoje, ao visitar Jerusalém, você pode descer às ruínas de Betesda. É um sítio arqueológico profundo, onde você vê as fundações das colunas e os imensos reservatórios de pedra. Não há mais água milagrosa, mas as pedras estão lá. O lugar é um labirinto de camadas históricas, mostrando que o relato bíblico era cirurgicamente preciso sobre a arquitetura do lugar. Onde antes havia o cheiro de doença e o som de lamentos, hoje há o silêncio das escavações que provam que aquele homem realmente teve onde cair e, finalmente, de onde se levantar. 3. O Mar da Galileia, onde a natureza se curvou. Diferente de um tanque ou de uma aldeia, o Mar da Galileia é imenso. Na verdade, é um grande lago de água doce cercado por montanhas. Para os discípulos de Jesus, muitos deles pescadores, aquele lago era o escritório deles. Eles conheciam cada brisa, cada tipo de peixe e cada perigo. Mas o Mar da Galileia é traiçoeiro. Por causa da geografia, ventos fortes descem das montanhas e criam tempestades repentinas e violentas. Foi em uma dessas noites que os discípulos, apavorados em um barco que afundava, viram uma figura caminhando sobre as ondas. O medo foi tanto que acharam ser um fantasma. Mas era Jesus, demonstrando que até as leis da física se curvavam à sua voz. Ele repreendeu o vento e, no mesmo instante, o caos se transformou em espelho. Hoje, o Mar da Galileia continua sendo o coração hídrico de Israel. Ele ainda é cercado por colinas verdes e barcos de pesca ainda cruzam suas águas. Mas, recentemente, um fenômeno visual deixou o mundo em alerta. Em certos períodos, as águas do Mar da Galileia adquiriram uma tonalidade avermelhada, parecendo sangue. Para quem conhece as profecias bíblicas, o impacto visual foi imediato e assustador. No entanto, a ciência trouxe uma explicação: a proliferação de algas microscópicas que liberam pigmentos vermelhos sob certas condições de temperatura. Mesmo sendo natural, o efeito é um lembrete de quão vivo e mutável esse lugar é. O lago onde Jesus acalmou a tempestade ainda é capaz de surpreender e atrair os olhos do mundo inteiro, seja pela beleza ou pelos sinais que suas águas carregam. 4. O Tanque de Siloé. A engenharia da fé. Na parte sul de Jerusalém existia um lugar vital para a sobrevivência da cidade: o Tanque de Siloé. Ele recebia a água da fonte de Gion através de um túnel escavado na rocha sólida, uma obra-prima de engenharia do rei Ezequias. Siloé era onde os peregrinos se lavavam antes de subir ao templo. Era um lugar de purificação. Foi ali que Jesus enviou um homem cego de nascença. Ele passou lodo nos olhos do homem e disse: "Vá e lave-se em Siloé." Imagine o cego tateando as paredes da cidade, descendo as ladeiras até chegar à água. Quando ele se lavou, o mundo apareceu diante dele pela primeira vez. Durante séculos, as pessoas visitavam um pequeno tanque que acreditavam ser Siloé. Mas em 2004, uma descoberta mudou tudo. Durante o conserto de um esgoto, operários encontraram degraus de pedra imensos. A arqueologia revelou que o verdadeiro Siloé era gigantesco, do tamanho de 2 piscinas olímpicas, com escadarias monumentais onde milhares de pessoas podiam se banhar ao mesmo tempo. Hoje, você pode caminhar por esses mesmos degraus que o cego pisou. É emocionante perceber que o lugar do milagre era muito mais grandioso do que imaginávamos. As pedras que ficaram escondidas por quase 2000 anos sob a lama e a cidade moderna agora estão expostas, confirmando que a história do cego não foi um evento isolado, mas algo que parou um dos pontos mais movimentados de Jerusalém. 5. O Monte Tabor, onde o céu tocou a terra. O Monte Tabor é impossível de ignorar. Ele se levanta sozinho na planície da Galileia, com um formato arredondado que parece uma cúpula natural. Por ser isolado, ele sempre foi um lugar de refúgio e vigia.
Segundo a tradição, foi neste topo que Jesus levou Pedro, Tiago e João para um momento que os olhos humanos mal podiam processar: a transfiguração. Ali, o rosto de Jesus brilhou como o sol e suas vestes ficaram brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram, unindo o passado da lei e dos profetas ao presente de Cristo. Foi um milagre de revelação, onde a glória divina rasgou o véu da humanidade de Jesus. Hoje, subir o Monte Tabor é uma experiência visual única. No topo está a Basílica da Transfiguração. A arquitetura da igreja foi desenhada para capturar a luz de uma forma especial, tentando traduzir o brilho que os discípulos viram. Lá de cima, a vista da Galileia é infinita. O monte permanece imponente, exatamente como era há milhares de anos. Enquanto o mundo lá embaixo mudou, com estradas e cidades modernas, o topo do Tabor preserva uma atmosfera de isolamento e sagrado. É um dos poucos lugares onde você sente que a distância entre a terra e o céu realmente diminuiu por alguns instantes. Percorrer esses 5 lugares nos faz entender que a fé cristã não é baseada em conceitos abstratos, mas em fatos que deixaram marcas na geografia. Caná, Betesda, o Mar da Galileia, Siloé e o Monte Tabor não são apenas nomes em um papel. São destinos que você pode visitar, evidências que você pode tocar. Cada pedra descoberta e cada local preservado nos lembram que a mesma autoridade que transformou água em vinho e deu vista aos cegos operou em um mundo tão real quanto o nosso. Esses lugares mudaram, envelheceram, mas a história que eles guardam permanece intacta. Se este mergulho na história e na geografia bíblica ajudou você a visualizar melhor os passos de Jesus, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com alguém que também ama descobrir as raízes da nossa fé.